Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Georgia Cunha, sou advogada do escritório Advocacia Internacional Jorge Cunha e hoje eu vim tratar com vocês de um dos serviços que nós oferecemos e que está sendo muito procurado agora no ano de 2023, que é o Golden Visa de Portugal. Eu vou te dizer alguns motivos com base na nossa prática do porquê agora é um momento super oportuno para que você realize a sua aplicação. Contextualizando, o Golden Visa de Portugal foi um programa criado em outubro de 2012, exatamente com o objetivo de oferecer a cidadãos de fora da União Europeia a oportunidade de obter uma autorização de residência por meio de investimentos. Essa basicamente foi uma via de mão dupla, porque tanto Portugal se beneficiou muito com o aporte de capital que estava se inserindo no país, quanto os cidadãos de países terceiros que queriam ter um acesso mais facilitado ali à União Europeia. Então, desde a sua criação, mais de 13 mil Golden Visas já foram aplicados com sucesso e a tendência é que isso só aumente e tenha a oportunidade de atrair mais investidores. Eu destaco aqui também que houve uma certa confusão na mídia em relação à extinção ou não desse programa no ano de 2023. Porque até então, a aplicação na compra de imóveis e na transferência de capital também era uma modalidade permitida para você garantir o seu Golden Visa. Só que em outubro de 2023 foi extinto, o que fez com que gerasse uma certa discussão acerca do encerramento ou não do programa. Só que o interessante é que essa proposta do Visa Golden de Portugal, existem várias modalidades disponíveis, não se limitava apenas àquela de compra de imóveis e transferência de capitais. Inclusive, outras opções mais vantajosas puderam ser mais vistas por parte dos investidores e dos aplicantes desse programa. E é aqui que eu entro no primeiro ponto do porquê você deve considerar a aplicação do Golden Visa de Portugal atualmente. Uma das modalidades que estão disponíveis é a aplicação em fundos mobiliários. Você faz a aplicação de 500 mil euros em algum fundo que esteja credenciado na Comissão Mobiliária de Valores Mobiliários e que esteja inserido dentro do programa Golden Visa, e aí vai ter a oportunidade de, com essa aplicação, ter uma rentabilidade e ainda conseguir se regularizar perante a imigração portuguesa. No caso, por meio da autorização de residência que você vai adquirir por meio desse instrumento. Isso é muito interessante para aqueles investidores que não querem uma relação muito direta com aquela aplicação, porque vão ter empresas que participam dessa ação, que vão estar cuidando e analisando a correta disposição do seu dinheiro para ser aplicado ali naquele projeto, certo? E você vai sempre ter um acompanhamento mensal ou anual, a depender do fundo em que você for aplicar. E normalmente você tem uma rentabilidade boa, uma rentabilidade adequada. Essa rentabilidade, como a gente está ali na Europa, vai ocorrer em euros e normalmente é de 5 a 7% do valor do investimento por ano, certo? Digo aqui que esse investimento que você fez, como o próprio nome afirma, é um investimento. Então, se você aplicar num fundo que seja adequado, que tenha um track record adequado, que você saiba quem é a pessoa que está lidando e administrando com aquele dinheiro, tem uma alta probabilidade de ter o retorno daquele valor que foi aplicado. E isso é muito bom, porque você vai ter uma rentabilidade, você vê essa operação como um investimento mesmo. Você vai ter uma rentabilidade, você vai ter o retorno desse capital, você vai conseguir se regularizar por meio de uma autorização de residência em Portugal e você ainda pode aplicar para a cidadania portuguesa posteriormente. Então isso é uma modalidade que está muito interessante e atualmente existem muitos fundos das mais diversas categorias, fundos EX confiáveis, em que você pode pensar na aplicação. O segundo motivo é que em decorrência da pandemia houve uma virtualização muito grande dos processos. Então, se você tem interesse em aplicar para o Golden Visa de Portugal e não tem a disponibilidade de ficar indo ali em Portugal o tempo todo para entrega de documentos, para conferência de documentos, eu digo que esse processo agora ocorre quase que estritamente de forma virtual, certo? O início da aplicação, a concessão inicial da análise para que possa ser verificada a sua documentação, a entrega da transferência dos valores para o fundo, tudo isso ocorre de forma virtual. Então, você tem a possibilidade de permanecer na sua casa, na sua residência, exercendo as suas atividades profissionais, sem se preocupar em ter que ir para Portugal de forma frequente. Só ressalto aqui que você vai ter que se programar para uma viagem normalmente de 3 a 5 dias, em um momento mais à frente, quando você já tiver a aprovação do seu Golden Visa, para que haja a coleta da sua biometria e assim a finalização do processo. Mas isso é muito positivo, principalmente para os investidores que não têm uma disponibilidade de tempo muito grande
grande, certo? Então foi algo super bem aceito e recepcionado nessa nova forma de aplicação do Visa Golden de Portugal. E o terceiro ponto é que, em decorrência dessa virtualização, o governo de Portugal buscou repassar esse benefício também para o aplicante. Então, como não há mais os custos que se tinha com um atendimento presencial de papel, energia, mão de obra, eles repassaram isso em relação às taxas. Então, atualmente, a aplicação para análise e para a concessão do Golden Visa foram reduzidos em um valor de 25%. Anteriormente, era cerca de 800 euros para que seu pedido fosse recepcionado. Agora, gira em torno ali dos 600 euros. E, após a concessão e a aprovação do seu pedido, você tinha que pagar uma taxa de 8.000 euros. E agora está cerca ali de 6.000 euros, certo? Então, é um valor que foi repassado para o investidor e que, de certa forma, é um dinheiro ali bom para que você possa reaplicar em outra etapa do investimento ou se programar ali de alguma forma com esse dinheiro que foi resguardado. Outro ponto importante também é que, com a alteração da Lei 3781, que é a Lei de Nacionalidade Portuguesa, agora, a partir do momento em que você aplica para o seu Golden Visa Portugal, o prazo para a obtenção de cidadania portuguesa, que é o prazo de 5 anos, começa a contar a partir da sua aplicação e não a partir do momento em que você tinha o seu cartão de residência. Isso é muito interessante, porque às vezes esses procedimentos demoravam muito, demoravam 1, 2 anos, que já poderiam ser utilizados para fins de contagem de tempo para a futura naturalização portuguesa, a futura cidadania portuguesa, né? O que não era feito. Mas agora, com essa alteração recente, isso é considerado. Esse tempo só vai ser contado se você tiver uma concessão, se for aprovada a sua aplicação do Golden Visa. Mas se você já aplica ali com a intenção de obter a cidadania portuguesa, é um tempo que você ganha para fins de contagem, né? Então isso é muito positivo e é um benefício que só os novos aplicantes vão ter esse privilégio, porque foi uma alteração relativamente nova. Foi uma alteração que ocorreu no ano passado. Por fim, o último ponto que eu menciono aqui é que o Golden Visa Portugal tem uma possibilidade de inclusão de familiares muito grande se comparado a outros programas de investimento. Então aqui, por meio da aplicação do investidor, você pode incluir seu cônjuge, filhos até 25 anos, seus pais, caso sejam dependentes do investidor, irmãos até os 18 anos, ou então pessoas que sejam incapazes e que dependam de você, também podem ser incluídos nessa aplicação. Então é uma oportunidade muito boa para você garantir a toda ali a sua família a qualidade de vida europeia e ter a oportunidade de, por meio de uma aplicação, você conseguir regularizar toda a sua família perante o governo português e com isso obter também a cidadania de todos eles. Então, é um programa que a inclusão de familiares é muito ampla e, querendo ou não, o Golden Visa de Portugal não deixa de ser um dos programas de investimento mais aplicados na Europa ali, para que a pessoa possa ter acesso ao mercado europeu, à União Europeia como um todo. E esses são os principais pontos que, com base na nossa prática, a gente tem observado que estão sendo muito benéficos para os investidores do Golden Visa de Portugal. E aqui eu ressalto muito a importância de uma assessoria para te acompanhar durante esse procedimento de aplicação, principalmente se você optar pela escolha de um fundo imobiliário para investimento, você ter alguém que consiga verificar se aquele fundo é de fato seguro, que tem a possibilidade de ter uma certa garantia em relação ao retorno do investimento, se ele já teve projetos anteriores, alguém que te auxilie ali realmente na aplicação do pedido, na coleta da documentação, na análise da documentação, para que você evite perda de dinheiro, perda de tempo, evite lidar com questões burocráticas e estressantes. Então, assim, é super importante ter essa assessoria. Eu destaco aqui que nosso escritório já tem mais de 30 anos de prática jurídica e mais de 12 anos exclusivamente na área do direito internacional privado. A gente atua auxiliando indivíduos que buscam aplicar para vistos de investidores nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha. Então, a gente já tem uma certa experiência, sabe os erros e acertos que costumam ocorrer para que a gente possa repassar maior confiança e segurança para o cliente no momento da sua aplicação. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, deixar seu comentário aqui no vídeo. E se você tem interesse, pode entrar em contato aqui com a gente, que vai ser um prazer te atender, tirar suas dúvidas e te orientar em relação a esse processo de aplicação para o Visa Golden de Portugal. Até os próximos vídeos!